No dia 13 de novembro de 1974, a polícia do condado de Suffolk recebeu uma chamada telefônica que a levou ao endereço 112 da Ocean Avenue, Amityville, em Long Island. Dentro da casa, a polícia encontrou um crime brutal: o assassinato de uma família inteira enquanto dormia. Poucos dias depois, Ronald DeFeo Jr. admitiu que usou um rifle para matar os pais e seus 4 irmãos, alegando ter ouvido vozes que vinham de dentro da casa e que o influenciaram a cometer os crimes. Um ano depois, George e Kathy se mudam com os filhos para a antiga casa do assassino. E não demora muito para que estranhos eventos comecem a acontecer, afetando a vida da família e indicando que uma presença maligna está oculta na casa. Essa é a sinopse de Terror em Amityville, um dos filmes de terror mais clássico de todos os tempos. Talvez você tenha assistido, se não, fica a dica. Até porque hoje falaremos sobre a história real por trás do filme Terror em Amityville, aqui no nosso quadro de cinema. Eu sou o João e bem-vindos mais uma vez ao canal O Outro Lado. A história de Amityville, sem dúvidas, é um dos mais famosos episódios de terror da vida real. O caso é tão popular que inspirou por volta de 25 filmes de terror para o cinema, incluindo Horror em Amityville, de 1979. Que é o que a gente vai tratar aqui, que teve um remake em 2005, e também Invocação do Mal 2, que talvez a nova geração aí conheça com mais clareza. Como eu disse no início, lá na sinopse do filme, o caso aconteceu no dia 13 de novembro de 74, em Amityville, lá em Nova York. Na ocasião, 6 pessoas da família Defoe foram assassinados enquanto dormiam. Ronald e Louise e 4 filhos desse casal: a Dawn, de 18 anos, Allison, de 13, o Mark, de 12 e o John, de 9 anos. Todos eles foram baleados pelo filho mais velho, Ronald DeFeo Jr., que na época tinha 23 anos. E você deve me perguntar, qual a motivação para o crime? Por que Ronald Jr. teria feito essa atrocidade? E o que ele tem a ver com os casos de assombração que se tornaram famosos, dando origem a tantos filmes de terror? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. O terror em Amityville aconteceu quando Ronald Jr., também chamado de Butch, depois de balear os pais e os irmãos, negou os crimes. Quando a polícia o interrogou, o jovem alegou que foi a máfia que tinha cometido os assassinatos. Apesar disso, a polícia encontrou inconsistências no discurso. Sendo assim, o Butch confessou a autoria no dia seguinte. Durante seu julgamento, um ano depois, o advogado de defesa disse que o rapaz sofria de insanidade. Em virtude disso, ele ouvia vozes em sua cabeça e elas teriam o influenciado a cometer o crime. Um psiquiatra chegou a avaliá-lo e constatou que ele sofria com um transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista garantiu que o jovem sabia o que fazia quando matou a família. Dessa maneira, Ronald DeFeo Jr. foi declarado culpado. Por conta dos 6 homicídios, pegou 6 penas consecutivas, de 25 anos cada uma. E quem foi Ronald Butch DeFeo? Desde criança, ele sofria abuso dos pais. Como era o mais velho da família, inclusive acabou sofrendo os efeitos dessa violência com mais intensidade que os irmãos. Assim, cresceu problemático e desenvolveu problemas de personalidade. Notamos aqui uma família desestruturada desde a sua origem. Para lidar com os transtornos do filho, os pais tentavam compensar com bens materiais, como presentes e dinheiro. Em seu aniversário de 14 anos, por exemplo, ele ganhou uma lancha de presente.
Como se acostumou a ganhar dinheiro, ele começou a roubar os próprios pais quando não tinha o que pedia. Aos 17 anos, os problemas escalaram para um outro nível quando a escola o expulsou após repetidos episódios de agressão e uso de drogas. O Butch era usuário de LSD e heroína. Durante uma das frequentes brigas dentro de casa, seu lado psicopata se destacou pela primeira vez. Diante de uma briga dos pais, Butch pegou uma espingarda, apontou para o rosto do pai e disparou. A arma, no entanto, não tinha munição. E esse teria sido o primeiro sinal. Em uma das versões que deu para o crime em Amityville, Butch atribuiu a ideia de matar aos pais à irmã Dawn. Segundo ele, a garota também sofria com o abuso deles e se revoltou após não a deixarem viajar para encontrar um namorado. Na véspera dos crimes, os dois estariam bebendo e usando drogas com outros 2 amigos, dentro de casa. Quando a ideia surgiu, Butch teria se recusado a participar, mas acabou aceitando. Os 2 amigos, inclusive, também estariam envolvidos no crime. Um deles ficou de guarda enquanto os irmãos e o segundo amigo mataram Ronald e Louise. A princípio, o plano seria deixar as crianças vivas, mas as coisas mudaram durante a ação. O amigo que participava dos homicídios teria se descontrolado e fugiu. Nesse momento, Butch foi atrás dele, enquanto Dawn acabou matando os irmãos. Isso porque, segundo ele, a garota queria eliminar toda e qualquer testemunha. Assim que retornou para casa, Butch e Dawn discutiram e brigaram pela arma. Nesse momento, ela desmaiou e foi colocada na cama, onde também foi assassinada. Nessa versão, então, Butch teria matado apenas a sua irmã Dawn, sendo as outras mortes obra da sua própria irmã. Entretanto, especialistas garantem que não há evidências de luta entre as vítimas. Thomas Stark, juiz responsável pelo caso, chegou a afirmar que qualquer episódio que não envolva Butch matando os membros da família é improvável e não é válido. As assombrações de Amityville. Após o julgamento sobre o crime, depois da condenação, Butch não teve direito a herdar a casa da família. Assim, ela foi colocada à venda e comprada por George e Kate Lutz. O casal se mudou para lá, com 3 filhos, mas precisou abandonar o local pouco tempo depois. Segundo eles, a casa era mal assombrada, com vozes de espíritos, aparição de um lodo misterioso que escorria pelas paredes e crucifixos que eram invertidos. Aterrorizado, eles abandonaram a casa, que mais tarde foi investigada pelo famoso casal Ed e Lorraine Warren, que inclusive são os protagonistas da franquia de filme Invocação do Mal. E o relato desse episódio foi ainda escrito em um livro por Jay Anson, livro esse que inspirou o filme sobre o caso. Ainda que os Lutz garantam que tudo o que eles relataram foi real, há controvérsias. Anos mais tarde, o advogado de Butch disse que a história era falsa e foi inventada por ele e pelo casal. A casa chegou a ser vendida para uma nova família que alegou não ter vivido nenhuma experiência sobrenatural. Apesar disso, eles decidiram abandonar a residência por conta de uma visita frequente de turistas ali. Por fim, a casa em Amityville foi comprada em novembro de 2016, por $850 mil. E desde então, nenhuma história macabra veio daquelas paredes. No entanto, você pode conferir um clássico filme de terror que conta essa história. Para quem não gosta da versão mais antiga, existe um remake, como eu falei, de 2005, protagonizado inclusive pelo Ryan Reynolds, antes dele se tornar esse queridinho de Hollywood aí. Mas vai por mim, assiste o original também, que vale muito a pena. E aí, você já viu Horror em Amityville ou Terror em Amityville? Nunca viu? Sabia da história pelo menos? Ou tá sabendo pela primeira vez? Espero que você tenha gostado, e se for o caso, deixa o like e também se inscreva caso não seja inscrito ainda. Diz pra mim que outro filme de terror tem alguma história por trás que você gostaria de saber a origem? Ou então tem algum filme de terror que você quer saber alguma curiosidade de bastidores? Enfim,
Diz pra mim aqui nos comentários, sugiram aí os próximos temas desse quadro, valeu? Vou ficando por aqui, temos um encontro marcado no sábado que vem, às 18 horas. Sou o João, falando aqui do outro lado. E muito cuidado caso você esteja procurando uma casa. É melhor conferir se não houve nenhum crime macabro com os moradores anteriores.